Olá, me chamo Maria Mazilo, sou formada em Desenho Industrial na PUC do Rio, especialista em Fotografia e Imagem no Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, da Cândido Mendes, e mestre em Arte e Cultura Contemporânea na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Desde 2015, eu coordeno o projeto Acervo João José, responsável pela preservação e difusão da obra do artista plástico e arquiteto João José Costa. Nesse depoimento, eu vou contar um pouco da minha experiência com a catalogação das obras de arte desse acervo. Brevemente, sobre o artista, João José nasceu em 1931, no Piauí, município da Parnaíba, e se mudou ainda criança com a família para o Rio de Janeiro, onde viveu até os 83 anos. Em 1952, João José ingressou na Faculdade Nacional de Arquitetura e no mesmo ano se matriculou como aluno no curso livre de pintura ministrado pelo Ivan Serpa, no recém-inaugurado Museu de Arte Moderna do Rio. Nesse período, João José participou do movimento de arte concreta, foi integrante e fundador do Grupo Frente, um importante grupo de vanguarda concretista carioca, junto com outros artistas como Abraham Palatinic, Ivan Serpa, Aloysio Carvão, Ruben Ludolf, Lígia Clark, Lígia Pape, Hélio de Sica, entre outros. Ainda nos anos 50, João José se formou em arquitetura e começou a exercer a profissão, mantendo a pintura como atividade paralela e complementar. Complementar porque ele entendia a arte, a arquitetura e o design como partes de um mesmo campo. Ele não separava essas disciplinas. Ao longo da sua trajetória profissional, João José participou de diversas exposições individuais e coletivas. Entre elas eu destacaria a 3ª, a 6ª e a 9ª Bienal Internacional de Arte de São Paulo. Na 3ª Bienal, de 1955, João José participou com 2 telas a óleo na seção de pintura e um projeto na seção de arquitetura. Quer dizer, a própria Bienal praticava a aproximação desses campos quando criava uma seção dedicada à arquitetura na Mostra de Belas Artes. João José não trabalhou comercialmente a sua obra, mas nunca se opôs a expor quando convidado por curadores e galeristas. Atualmente, sua obra está representada em diversas instituições de arte do Brasil e internacionais, entre elas o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, o Museu de Belas Artes de Houston, nos Estados Unidos, o Museu de Arte Contemporânea de Buenos Aires, na Argentina, e na coleção do Inhotim, em Minas Gerais. João José faleceu em 2014 e seu acervo pessoal permaneceu onde estava, no seu antigo ateliê e residência no Rio de Janeiro, que é esse lugar onde eu estou agora. Esse aqui é o antigo ateliê do artista, que hoje guarda parte significativa da reserva técnica do projeto Acervo João José. Além das obras de arte, o acervo pessoal do artista possui outras tipologias, como o acervo arquitetônico, que contempla as plantas e desenhos de arquitetura, os projetos de móveis e também desenhos para padrões de azulejo. Há também um acervo documental, que contempla os estudos geométricos dos quadros, os materiais de pintura e desenho, as réguas, os pincéis, as tintas, livros, fotografias, anotações pessoais, recortes de jornal e revista, catálogos das exposições que ele participou e catálogos das exposições que ele frequentava, enfim, um vasto acervo documental que acompanha a obra. E em cima? Isso é a camada lá. Esse é o César, esse é o Vincent, Japap, Serpa, Baruch e Palatinic. A catalogação das obras é um mapeamento do acervo. Ela se constitui como um banco de dados completo, com todas as informações textuais e visuais sobre cada obra desse acervo. O primeiro passo da catalogação é identificar as colunas da planilha, ou seja, definir os campos de informação referente às obras que vão ser catalogadas.
Então, formatamos a planilha, criando uma primeira coluna para o número de tombo, que é um número de referência dado a cada obra catalogada a partir do número 1. E esse número, por exemplo, ele ajuda na consulta do acervo. Quando você precisa buscar uma obra na mapoteca, você vai buscar pelo número de tombo, que consta sinalizado em cada folder individual que acondiciona as obras. Depois vem as 5 colunas de descrição técnica da obra, com os campos imagem da obra, título, data, técnica e dimensões. Depois a gente criou um campo moldura, que era para identificar se a obra estava ou não emoldurada. E caso estivesse, caberia nesse campo uma breve descrição da moldura, para a gente saber se é uma moldura com vidro ou uma moldura original dos anos 60, enfim, uma breve informação descritiva. Depois a coluna localização. A maioria das obras que iam ser catalogadas eram as obras que estavam aqui no acervo, e portanto iam constar localização, acervo João José. Mas dentre os arquivos digitais que a gente tinha disponível no próprio computador do artista, a gente tinha imagens de obras que já tinham sido vendidas por ele e já não estavam mais no conjunto de obras do acervo. Mas a gente achou importante catalogar essas obras da mesma forma, e as informações referentes às suas localizações a gente foi buscar nas anotações pessoais do artista. Essa informação de localização é muito importante para a gente poder acompanhar a circulação da obra pelo mundo. Quando um trabalho é incorporado à coleção de um museu, essa é uma informação que agrega valor ao resto da obra e uma informação importante da gente manter atualizada no nosso banco de dados. Outro aspecto importante desse campo é no caso de uma obra do acervo ser vendida. Quando uma obra sai do acervo, a gente gera no nosso banco de dados uma informação de primeira saída, que é quando a obra sai pela primeira vez da sua fonte primária, que é o ateliê do artista, e passa a pertencer ao comprador X. Essa fica como uma informação de registro e é também uma proteção para a obra, sobretudo em relação às falsificações. Esse é um outro assunto muito importante e muito extenso que não cabe aqui, mas que também não pode ser esquecido. O combate à falsificação de obras de arte é um tema do qual a gente não escuta muito falar, mas aqui no Brasil há um extenso trabalho sendo realizado com a participação da Polícia Federal e técnicos e especialistas em artes, e nós, enquanto fonte primária da obra do artista João José, nos sentimos na obrigação de produzir e fornecer todo tipo de informação relativa à sua obra. Nesse sentido, o nosso banco de dados não é só uma ferramenta interna de gestão do acervo, mas é também de interesse público. O próximo campo foi criado para atender uma demanda prática do acervo, que é o campo localização no acervo. Era preciso que cada obra fosse guardada num lugar próprio e que esse lugar fosse mapeado para quando fosse necessário acessar uma obra, não se perdesse tempo procurando nas gavetas. Mas aí surgiu uma questão em relação à localização das obras. Quando eu comecei a interagir com o acervo, eu pude perceber a organização do artista. As coisas estavam guardadas sobre uma ordem e um critério que ele tinha estabelecido, e eu achei importante registrar essas informações antes dessa organização ser desfeita. Eu então promovi o registro da organização das gavetas da mapoteca, que gerou uma série de arquivos em PDF com textos e imagens que mapeiam o conteúdo de cada pasta e de cada gaveta da mapoteca, e esse material foi incorporado ao acervo. Esse campo de localização no acervo foi então desdobrado em 2. A gente criou um primeiro campo, localização original no acervo, que trazia informação referente à organização do artista, e um campo, localização atual no acervo, com a informação da nova organização. O próximo campo é o estado de preservação da obra. A maioria das obras do acervo estavam em excelente estado de conservação, mas a gente criou critérios de avaliação para caso alguma obra apresentasse necessidade de limpeza ou restauro, a gente tivesse essa informação sinalizada no nosso banco de dados. As informações referentes aos estados de preservação das obras são muito importantes e devem ser monitorados permanentemente. Depois, o campo histórico de exposições, que é um campo muito importante para a gente fazer o acompanhamento da obra. Eventualmente, uma obra do acervo pode ser selecionada para participar de uma exposição institucional e retorna para o acervo com essa experiência mais no currículo. Então, essa é uma informação que deve ser incorporada no nosso banco de dados.
E por último, o campo observações, que é um campo mais aberto, que pode conter uma informação que não foi prevista nos campos anteriores, ou uma informação temporária, quando, por exemplo, uma obra sai do acervo e tem uma data para voltar. Essa informação temporária pode ser localizada no campo observações. Mesmo consolidado, o banco de dados continua em aberto, considerando que novas informações podem surgir e que a cada vez que uma obra é emoldurada, publicada, exposta ou emprestada, o nosso banco de dados deve ser atualizado. Atualmente, a gente tem mais de 450 itens catalogados e o que a gente está fazendo no momento é a migração das informações da planilha de Excel para um programa profissional de banco de dados que vai ajudar ainda mais na gestão do acervo. Todo esse trabalho vem sendo realizado de forma totalmente independente, sem apoio institucional ou financeiro, mas mesmo assim esperamos que em breve novas exposições do João José possam ser realizadas e que a gente possa compartilhar esse belíssimo acervo com a sociedade e o público das artes.